O ministro da Previdência, Volney Queiroz, revelou na Câmara dos Deputados 3 entidades que mais teriam roubado aposentados e pensionistas do INSS. Segundo o ministro, Ambec, Conafer e a BCB lideram o ranking de fraudes, baseado em 3 milhões de respostas de beneficiários. Volney disse que as associações tiveram contratos autorizados entre 2019 e 2022. Ou seja, Volney Queiroz tirou o rabo do presidente atual e botou o rabo do presidente o ex. 2019 é o outro. Não é comigo. E destacou também que foi no governo Lula que os descontos foram suspensos e o reembolso aos aposentados foi garantido. Veja isso na Câmara, hein? Acompanha. Se fosse fácil descobrir esses escândalos, desbaratar essa gangue, isso tinha sido feito em 2017, 18, 19. Só no governo do presidente Lula é que houve coragem, determinação, autonomia da Polícia Federal, dos órgãos de controle, para pôr fim aos descontos, suspender todos os acordos de cooperação técnica e garantir o reembolso e o ressarcimento a todos os aposentados. Então foi no nosso governo que chamou a polícia, pôs fim à farra e que todos nós estamos sabendo. Mas aí, para o deputado Sanderson, né, que é um dos autores do pedido da audiência com o ministro, ele disse que o ministro se preocupou em fazer uma autopromoção do governo e não respondeu os questionamentos dos parlamentares da oposição. Veja. Quando a narrativa do governo é de que foi o governo federal que mandou fazer a investigação, e nós sabemos que não foi, perguntamos por que razão, então, o ministro da Previdência anterior, Carlos Lupe, foi demitido, por que razão o presidente do INSS foi demitido, ele não respondeu, né? Quando falamos, inclusive, sobre o aumento da fila, que praticamente dobrou nos últimos 2 anos, ele também não soube responder. Então, vamos ter que ou chamá-lo novamente ou insistir na abertura da CPI. E aí, sobre a CPI, né, que ele falou insistir na abertura da CPI. Então é o seguinte, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, deu logo que o PT é contra a CPI. Vê o que ela disse. A oposição acha que esse momento é um momento de nós resolvermos uma questão que não nasceu agora, que estava lá atrás, e querem tirar esse mérito que é realmente da administração Luiz Inácio Lula da Silva para dizer que tudo começa nesse momento. A pesquisa Quest, né, recentemente publicada pela Rede Globo de Televisão, mostra que a população não comprou essa ideia do Lula de que foi governo anterior, principalmente falando que foi na época de Bolsonaro. Né? A grande maioria acha que o Lula, o governo dele é que está metido nesse escândalo do INSS. Né? A grande maioria. Inclusive, o Bolsonaro é o 4º colocado. Antes vem o próprio INSS, os próprios aposentados, que deram margem. Né? Em 4º lugar vem o governo Bolsonaro. Isso segundo a pesquisa Quest da Rede Globo. Ou seja, a corrupção do INSS colou em Lula. Colou no Lula. O deputado Nicolas Ferreira, também da oposição, ele rebateu lá, ainda na audiência, o ministro Volney Queiroz. Já quero deixar bem claro de que qualquer tipo de desconto irregular que aconteceu em qualquer governo, isso deve ser responsabilizado. Até mesmo porque acredito que as pessoas desejam a solução. Mas o que eu estou vendo aqui é uma criação de uma narrativa que confesso que argumentos que não se sustentam ou são extremamente frágeis. Como, por exemplo, o senhor falou que foi a Polícia Federal, do governo Lula, que, enfim, fez todo esse desmonte. O Executivo não tem autonomia para poder mandar a Polícia Federal deflagrar qualquer operação diretamente que seja. Existem 3 que podem: denúncia ou inquérito aberto pela própria PF, ou, no caso do Ministério Público, CGU e TCU. O CGU, recentemente, agora falou que todo mundo sabia, mas foi abrir só em 2023. O TCU deixou bem claro de que o julgamento ficou parado pelo ministro, que foi indicado também pelo Lula. Eu posso rodar aqui, para lá, para cá, vai ficar essa conversa de comadre e de compadre. A realidade que o povo está cobrando, inclusive aqui no programa, é constante. E
aí? Vai alguém para cadeia? Hã? Foi a justiça, não foi governo de Zé, nem de Mané, de Joaquim, nem de Bezerra. A justiça mandou tirar o presidente do INSS. Os procuradores mandou afastar. Foi a justiça. Agora, a mesma justiça ainda não prendeu. Não prendeu. A Polícia Federal, o Lula disse que é para ter cautela. Inclusive entraram na PGR como crime de responsabilidade. Porque a Polícia Federal é de Estado, não é de governo. Lula não poderia, em tese, mandar na Polícia Federal. Tanto é que, na época que Bolsonaro tentou botar Ramagem, que era amigo, que está agora no processo do golpe, na Polícia Federal, o Supremo vetou. Esse cidadão hoje, que é superintendente da Polícia Federal, viaja com o Lula para baixo para cima. Para a França agora ele foi, pô. Ele foi. Vai alguém para cadeia? Tem alguma? Espera-se que sim, né, Carnot? Porque o dinheiro já não volta, né? O careca do INSS, não, nem esse careca. Pegaram os carros de luxo dele lá no prédio do gabinete da Damares Alves. É ela que denunciou. O careca, ele se reuniu, inclusive, com o Adroaldo Portal, que estava por detrás do ministro Vonei Queiroz, quando ele estava dando aquela entrevista. Não, eu tenho foto da reunião. Houve a reunião, o ministro, não, porque na época eu ainda ia assumir como secretário executivo. Exato. Sim, tem foto do careca dele ilustrando. A Polícia Federal, ela sofre ingerência do Poder Executivo, né? Inclusive, nessa operação sem desconto, ela foi adiada por 3 vezes. Era para ter sido deflagrada desde outubro do ano passado. E ela só foi deflagrada agora em abril. O próprio Bolsonaro, né, também tentou fazer a ingerência política, foi o que gerou a ruptura dele com o Sérgio Moro, né, que o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, queria botar o superintendente do Rio. Mas isso ali já é um indicativo de que ele estava tentando retardar ou fazer um direcionamento. Então a Polícia Federal é um órgão no Brasil que tem uma certa autonomia, mas não é autonomia absoluta, porque ela sofre, na minha opinião, ingerência política, às vezes mais, às vezes menos. Mas a Polícia Federal ela desmente que tenha sido demandada. Isso foi inclusive na época do Alessandro Stefanuto, ele chegou a pronunciar na imprensa de que ele teria pedido que a Polícia Federal investigasse, quando na verdade não, a Polícia Federal ela desmente que tenha sido provocada pelo Alessandro Stefanuto. E a Polícia Federal ela fez as suas atividades, fez as suas investigações, inicialmente por uma denúncia do Metrópole, né, que terminou gerando uma reclamação numa denúncia na Polícia Federal, e tudo começou por intermédio dessa denúncia. Mas o governo, né, é uma fala um tanto quanto... Não sei se o ministro... Esse negócio de cautela do Lula, que já pediram como crime de responsabilidade. Ela pega cautela... Agora, o irmão dele está lá no sindicato. E o Sindinap, que está envolvido. CONTAG tem vaga no Conselhão de Lula. Conselho Nacional da Previdência Social. Pô. Na verdade, Carnot, o que a gente... Se prender, prende tudinho, né? Exatamente. O que a gente percebe hoje é como se fosse uma mulher que teve um filho com um homem, né, e não sabe qual foi esse homem e está buscando uma ação de paternidade. Está se fazendo aqui no Brasil uma ação de paternidade para saber quem foi o responsável por essa roubalheira. O ministro Vonei Queiroz, quando ele diz que não é fácil localizar, ele está mentindo. Eu sei por quê. Porque, Carnot, a gente está diante de uma fraude extremamente precária, porque de todos os termos de filiação que foram submetidos ao INSS, 1/3 não foi enviado nenhum documento, e o INSS autorizou os descontos. Exato. Outro terço Trabalho foi com interno. documentação incompleta, e o outro terço, 33% aproximadamente, foi de documento com assinatura falsificada. O André Fidelis, que foi o diretor de benefícios que foi demitido do INSS, era da mesma equipe de Adroaldo Portal, que estava ali, e era também do staff do Vonei. E ele foi demitido, é daqui de Pernambuco, inclusive, foi demitido porque percebeu-se que o enriquecimento e o cadastramento estava muito alto e ele foi afastado. Ou seja, se prender, vai ter delação e vai cair todo mundo. Parte a parte. Vai cair todo.
E o pode Congresso ser um cacete Nacional? de governo. Embora Ladrão, ele é ladrão, bandido, é de direita, esquerda, de centro, de cima, de baixo. A pessoa, o ser humano é que às vezes tem um bandido preferido. Inclusive, embora Quando o pessoal fala, inclusive, desse negócio de política comigo, eu digo assim, eu não gosto de bandido. Não venha falar desse, esse é bandido. Sabe se que é bandido, você vem me falar desse. Por que você quer que eu apoie uma desgraça dessa? Não, você quer votar, vote, pô. Agora, eu apoio uma miséria dessa? Não, eu não gosto de bandido. Detesto bandido. Esse negócio aqui tá cheirando mal, porque é o seguinte, como tem um monte de gente envolvida, eles estão fazendo um acordo. Estão fazendo um acordo. Tá na cara. Na época, por exemplo, por que o Sérgio Moro caiu? O ministro da Justiça, porque Bolsonaro queria botar um superintendente da PF na cidade dele lá, o estado dele, Rio. Né? Queria mudar. Pô, o cara é o ministro da Justiça, vai esculhambar? O cara lutou contra a corrupção, vai esculhambar? Entendeu? E o pessoal, às vezes, não pensa dessa maneira. Não pensa dessa maneira, não pensa. Um é meu amigo, o outro é meu amigo, tem uma pessoa preferida. Feito time de futebol. Eu não penso desse jeito. Tudo tem motivo. Esse negócio do INSS não anda. O Lula não bota para andar porque vai gente dele preso. Exato. E o pessoal não está gritando mais também, que dos outros também vai em cana. A percepção, Cardinô, é que como o governo pode perder muito mais do que a oposição, então a oposição está advogando ou apoiando a CPI. Um careca desse, preso, delatando. Ele, aqui, ó, ele... Aqui, ó. Volney. A carequinha querida. Um careca desse delatando, entregando duas pessoas, Deus e o mundo. A BMW do careca estava no nome da esposa do ministro, né? Do Tribunal de Contas da União. Exatamente. Meu amigo, e vocês querem o quê mais, viu? Aquele outro... que tem nome de camisa, Camisote. Exato, Maurício Camisote. Como é que esse cara, ele dá trambique desde a época da pandemia, tava na CPI da Covid, ninguém bota uma cara desse na cadeia. Está se falando, inclusive, Cardinô, em anular, né, uma parte do inquérito da Polícia Federal que não teria tido a autorização necessária para fazer algumas das operações. Se realmente anular o RIF, né, da Polícia Federal, isso pode gerar a questão de devolução dos valores que foram sequestrados dessas pessoas, os bens, os carros, as motos, e pode retardar. A Lava Jato estão devolvendo.